Olá, alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula. Na aula de número 3, vamos falar um pouco mais sobre os aspectos históricos, pedagógicos e técnicos do atletismo. Por detalhamento, vamos entender um pouco da organização das provas do atletismo. Porém, vamos dar um enfoque maior para as provas de saltos, lançamentos e arremesso e suas regras. Vamos entender como essas provas funcionam, o que é permitido, o que não é permitido, entender características e conhecer cada uma delas de forma mais detalhada. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, para esta aula que vamos falar sobre atletismo, vamos relembrar um pouco aí da história, né? Ou quem sabe conhecer, caso você não conheça nada sobre atletismo. O atletismo é a prática esportiva mais antiga, tendo aí a sua primeira prova, né? A gente conhecia ela como Stadium, que era uma corrida de aproximadamente 200 metros. Tá bom? Ela reunia cerca de 40 mil pessoas que assistiram ali a vitória do primeiro campeão olímpico, um grego chamado Coroebus. Isso aconteceu em 776 a.C., lá na Grécia Antiga. Esse é um marco que a gente tem aí do atletismo na Era Antiga, ok? As suas modalidades, elas compreendem ali movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. E aí eu cito a corrida, o lançamento, os saltos, que são movimentações que o ser humano realiza ali desde os primórdios, antes mesmo da civilização grega, né? Mas desde do homem lá das cavernas, são movimentações que ele já utilizava. Corria para sobreviver, né? Para fugir de alguma ameaça, lançava para caçar, saltava para transpor obstáculos. Então são movimentos naturais que foram, de certo modo, sistematizados e transformados nas provas das disputas. As organizações vieram um pouco mais tarde, né? A sistematização das provas como nós conhecemos hoje, porém, elas são baseadas nessas movimentações básicas que o ser humano executa, ok? As provas do atletismo, elas acontecem em um local específico, e aí apresento a vocês a pista de atletismo, né? Nós vamos ter ali a pista, né, que vai ter 400 metros de distância, perfeito? Essa pista vai ser dividida em 8 raias e a gente vai ter a porção para realizar as provas mais rápidas, as provas que exigem velocidade pura. Vamos ter essa área oval aí, grandona, né, das pistas para realizar as provas de corrida. Deixa eu assinalar aqui para a gente entender um pouco melhor, de forma mais esclarecida. Vamos ter aqui esta área para realizar as provas de velocidade pura, ok? Como os 100 metros rasos. Vamos ter aqui esta área oval para realizar algumas provas de velocidade, como os 400, os 800. Vamos ter, essa área também vai ser utilizada para realizar as provas de fundo, tá bom? As corridas de modo geral. Algumas delas vão ser balizadas, que quando eu digo balizadas, significa que elas vão acontecer dentro da raia, ok? Outras vão ser balizadas até a primeira curva. E aí, depois da primeira curva, o atleta que está, porventura, nessa extremidade, ele pode se deslocar para a pista mais central. Perfeito? Então, as corridas vão acontecer nessa pista. No campo, nós vamos ter aqui nessas áreas, né, as provas de lançamento, aqui também, ó, de lançamentos e arremesso, perfeito? Que nós vamos conhecer de forma mais detalhada daqui a pouco. Aqui nas laterais vão ser as provas de salto, saltos triplos em distância, em altura, tá bom? Vamos já conhecer também os detalhes dessas provas. Em suma, é isso. Essa é a pista onde acontecem as provas do atletismo. Lembrando que nós temos algumas provas que saem desse ambiente, né? Vão para a rua, ainda que tenham um percurso, mas não acontecem em sua totalidade nesse ambiente. É comum elas iniciarem ou serem finalizadas dentro desse campo de prova. E aí, para a gente falar um pouquinho mais, olha só, as provas elas vão acontecer nesse espaço apropriado, que é o estádio de atletismo, que mostrei a vocês.
é a pista oficial, ela vai ter esses 400 metros disposto, né, ao longo de 8 raias, e o campo central, que é onde vai acontecer essas provas que contei para vocês, que nós vamos já aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre cada uma delas. O formato moderno que nós conhecemos do atletismo, ele data aí do século XIX, surgiu na Inglaterra, a partir dali das iniciativas do Barão Pierre de Coubertin, que é o pioneiro, né, o homem que capitaneou aí as iniciativas para a criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, conferindo também esse novo formato. E a gente vai ter aí como provas oficiais, né, as provas de pista, as provas de campo, as provas de rua e as provas combinadas, perfeito? Nesta aula em específico, nós vamos falar sobre os saltos, ok? Esses saltos, nós vamos dividi-los em saltos verticais e horizontais, baseado em como o atleta vai saltar, tudo bem? A gente vai entender um pouco melhor como funcionam esses aspectos ao longo das cartelas. Mas os saltos são esses que aparecem aqui nas imagens para nós: o salto com vara, o salto em altura, o salto triplo e o salto em distância. Vamos conhecer o primeiro deles? Vamos lá? Bom, nós vamos falar sobre o salto em altura. E aí, como o fluxograma mostra para nós, né, eu preparei essa animação para a gente entender de forma bem clara esse tipo de salto. Ele é um salto vertical, isso porque o indivíduo vai saltar nessa disposição, né, vai saltar de forma vertical, falando mais claro, vai saltar para cima. Ele vai ter 3 tentativas para cada altura. Se ele cometer 3 faltas seguidas, levam ali à eliminação, e as faltas a gente pode citar uma corrida errada, uma saída da pista, queimar, né, a hora do salto, que é quando ele pisa em uma faixa que fica bem próximo do momento do salto, tá bom? E ele vai ocorrer ali sobre a barra horizontal, tudo bem? E ele é um tipo de salto vertical, reforça a informação, ok? Essas são as características. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre o salto em altura, trago aí uma definição para nós. No salto em altura, os atletas eles correm em direção a uma barra horizontal que fica presa por 2 suportes em uma determinada altura, com o objetivo de saltar por cima dela sem derrubá-la. Ele não pode sequer tocar nessa barra horizontal. E aí, para a gente entender, olha só, trouxe a imagem para a gente observar. A gente vai ter 2 tipos de salto, né, 2 técnicas para realizar esse salto, né? A gente pode usar o estilo tesoura ou o estilo flop, que é nome conferido aí ao autor do salto, Fosbury Flop. Embora pareça simples, mas requer muita disposição do quadril, abdômen. Cito aqui para vocês uma experiência pessoal. Na faculdade, na disciplina de atletismo, eu tentei executar alguns saltos e no dia seguinte a musculatura do abdômen, a musculatura intercostal estavam bem doloridas. Isso porque não é simplesmente chegar e vou saltar. Requer treino, muito treino, principalmente da musculatura envolvida para executar ali o salto, tá bom? Mas esse é o salto em altura. Vamos conhecer outro tipo? O salto com vara, olha só. Ele também é um salto vertical, ok? Nele, o atleta também vai ter 3 tentativas para cada altura, vai aumentar ali a altura do sarrafo, né? 3 faltas seguidas também levam à eliminação. Ele também vai ser, o atleta vai precisar saltar sobre uma barra horizontal, porém com uma diferença. Nesse eles vão usar um implemento que é a vara, que é uma vara de fibra de vidro flexível ou de outros materiais. A gente já tem aí de fibra de carbono também, que é um pouco mais resistente. No salto com vara, olha, para a gente entender um pouco mais como funciona, trazer uma definição mais clara para vocês, os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura, né, e passar por cima de um obstáculo, que é chamado de sarrafo. O atleta ele usa essa vara, né, apoiada no solo para ganhar altura e ultrapassar o sarrafo, caindo do outro lado do obstáculo,
Não se preocupem, esse atleta não cai no chão, ele tem um colchão ali que vai recepcioná-lo. Porém, a técnica precisa ser muito apurada para conseguir transpor esse obstáculo. Esse aí, só de olhar, a gente já percebe que é muito difícil e requer muita prática. Para vocês clarearem um pouco mais o entendimento, trouxe aí a imagem, olha, esse é o salto com vara, que tem todas essas características que mostrei para vocês. É uma competição que chama a atenção, principalmente pela tensão que os espectadores ficam ali para ver se o atleta vai conseguir executar o salto, vai conseguir transpor o obstáculo, então fica aquela vibração, aquela torcida, não só dos familiares, né, que estão presenciando ali a competição, mas de toda uma nação. De repente, em uma Olimpíada, todo mundo quer que o seu país consiga realizar essa façanha de saltar ali a maior altura possível, ok? Vamos conhecer mais um tipo de salto. O próximo é o salto em distância, e esse já muda um pouquinho, porque ele é um tipo de salto horizontal, ok? Nesse, os atletas, eles pegam impulso em uma pista de cerca de 40 metros, e aí eles vão saltar a maior distância possível e vão aterrissar, né, em um banco de areia. E aí a distância vai ser computada entre a faixa do salto e a menor área de contato do atleta. Para que a gente entenda, se porventura o atleta saltou e cravou os pés no chão no momento do salto, a gente vai e apoiou com a mão um pouco atrás, vai contar o toque da mão do atleta, não onde ele cravou os pés. Então é necessário ter também aí um refinamento na finalização desse salto. É uma prova na qual os atletas devem percorrer uma raia da pista, correndo, né, e saltar, caindo com os 2 pés dentro dessa caixa de areia. E aí eu trouxe para a gente ter um visual desta prova. Essa prova aí é paraolímpica, é um atleta que tem uma deficiência locomotora ali na perna, né, e usa uma prótese, mas ele já está na finalização, ali na fase aérea desse salto. E ele precisa cravar os 2 pés ali, cravar o pé e a prótese na área, na caixa de areia, né, e vai computar a área de contato mais próxima da faixa do salto, ok? E aí, só para eu corrigir o que eu falei os 2 pés, né? Mas aqui a gente tem um para-atleta, né? Então é o pé e a prótese, ok? O que não impede ele de competir. Já chamo aí a atenção para que nada é impeditivo para que nós possamos praticar as modalidades do atletismo, inclusive o salto em distância. Outro tipo de salto que nós vamos conhecer nesta aula é o salto triplo. Olha só. Ele também é um tipo de salto vertical. Nesse, os atletas, ele vai ter 3 tentativas para saltar, né, o mais longe possível. Ele toca ali 2 vezes, uma com cada pé, e aí ele finaliza no terceiro toque com o salto o mais longe possível. Ele também vai pegar impulso nessa pista de 40 metros. E aí, para a gente ter aí uma definição mais específica, ele é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com a queda em uma caixa de areia. A prova, ela começa, né, com a corrida de impulso e tem a finalização dentro desta caixa de areia. E aí eu trago também a fase aérea deste salto, tá bom? O atleta já percorreu, já deu ali os 3 passos bem longos, dos 2 toques, na verdade, o terceiro na faixinha de contato, e aí finaliza dando o salto o mais longe possível dessa faixa, ok? Vamos conhecer agora as provas de lançamento e arremesso. São essas que aparecem na imagem para nós, ok? E a gente começa com o lançamento de dardo. Para a gente entender um pouco aí, aparece para nós o nosso fluxograma, olha só, sobre o lançamento de dardo. A gente vai dividir essa prova em 2 categorias. A gente vai ter a categoria feminina,
onde o dardo vai ter até 600 gramas de peso, e a categoria masculina, onde esse dardo vai ter 800 gramas de peso. Elas vão ocorrer ela vai ocorrer ali na pista de corrida e lançamento, né? Vai ser um espaço separado ali. E aí essa pista ela vai ter 34,5 metros de comprimento e 4 metros de largura. E aí um diferencial é que o atleta tem um espaço delimitado para fazer a sua corrida. Geralmente ele faz essa corrida lateral e finaliza com o lançamento. Se ele ultrapassar ali algum centímetro o marco final dessa pista, ele queima o lançamento e invalida. Por mais que seja um lançamento bom, seja distante, mas se ele ultrapassa essa faixa, ele invalida o seu lançamento. Então, além de ter as características da força, da precisão do lançamento, ele precisa também ter a coordenação de saber o momento de finalizar, né, para não queimar, não invalidar ali o seu lançamento. Para a gente entender um pouco mais, trago para vocês a definição. Olha, no lançamento de dardo, o atleta corre para tomar impulso e usa uma pista de corrida e lançamento, né, como a gente chama, que ela vai ter 34,9 metros de comprimento e 4 metros de largura. E aí ele faz um giro rápido com o corpo para lançar o dardo. E a gente percebe aí esse lançamento na imagem, né? O atleta lançando aí um pouco de trás. Tem também um outro formato de fazer esse lançamento, que é uma corrida mais lateral, mas ambas requerem muito treinamento, muita técnica, ok? Vamos para mais um tipo de lançamento, o lançamento de disco. Olha só, nesse o atleta terá 3 tentativas para fazer esse lançamento. Ele vai executar esse lançamento em uma zona de lançamento específica dentro do campo de atletismo. E a gente vai dividir ele em 2 categorias. A feminina, né? No feminino, o disco ele vai pesar até 1 kg, e no masculino, o disco vai pesar 2 kg. Para a gente entender um pouco melhor e ter uma definição mais clara, olha só, o objetivo da prova de lançamento de disco é lançar o disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. Embora eu precise superar esses competidores, eu reforço que não é uma prova de sorte, requer treinamento para que você desenvolva as capacidades físicas necessárias para fazer esse lançamento na maior distância possível. O lançamento ele é feito dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro no chão, circundado por um anteparo de concreto e de 2 centímetros de altura. Que é a zona de lançamento, tá bom? Então esse atleta vai girar ali dentro, vai fazer uma sequência de giros e vai finalizar com o lançamento desse disco. Esse esporte, para nós da educação física, ele tem aí um valor um pouco maior, porque ele representa o símbolo da educação física, o escópulo. Então eu gosto muito dele, não só porque é um esporte legal, mas porque relembra aí a simbologia dos acadêmicos, daqueles que escolhem fazer educação física, tá bom? Já fica aí para você, porventura, se precisar lembrar dessa modalidade, lembra que é o símbolo da educação física, tem lá o indivíduo que faz o lançamento de disco. Vamos para outro tipo de lançamento. Esse tem um nome bastante curioso, pode causar alguma confusão, né? O lançamento de martelo. Embora o nome relembre aquela ferramenta que nós usamos para diversas finalidades, esse martelo não tem nada a ver com o martelo que nós usamos na carpintaria ou nas atividades domésticas, tá bom? É um martelo diferenciado, a gente vai já conhecer ele. Essa prova ela vai ser dividida em 2 categorias. A feminino, onde a bola de ferro vai ter 4 quilos, e a masculina, né, que vai ter ali 7,2 quilos, perfeito? Elas vão ser fixadas por um cabo de aço de 1,2 metros, tá bom? 1,20 m ali de comprimento. E aí o atleta vai precisar fazer um giro, né, com esta bola de ferro, e em determinado momento calcular ali o tempo específico que ele precisa soltar essa bola para fazer o lançamento. Mas de forma mais clara e mais específica, o atleta ele é posicionado dentro de uma base de concreto circular de 2,135 metros de diâmetro.
com um anel metálico, marcando o diâmetro limite. E aí ele vai fazer essa sequência de giros que culmina, né, quando ele solta ali a bola de ferro e ela vai viajar ali pelo estádio e, igual às outras modalidades, ele precisa alcançar a maior distância possível, tá bom? Conheçam aí o martelo, vejam que não tem nada a ver com o martelo da carpintaria ou dos serviços domésticos, tá bom? Além da força, da velocidade, da concentração, ele vai precisar de aspectos como precisão, né? Vai precisar trabalhar ali a técnica para saber o momento correto e específico de soltar esse implemento para não invalidar o seu lançamento, ok? Bom, dentro das provas de lançamentos e arremesso, a gente tem essa que vai colocar esse E aí no final, né? Vão ser os lançamentos e arremesso. Isso porque a finalização é diferente. É esta prova que eu apresento para vocês agora, o arremesso de peso. Nela, o atleta ele vai ter 3 tentativas, tá bom? E ele usa a técnica de giro para fazer o arremesso. E ela tem um nome diferenciado das outras modalidades, porque nas outras você vai, de fato, lançar. Nessa não, nessa você vai arremessar o peso, ok? A gente vai ter aí 2 categorias, o feminino, onde a bola de ferro vai pesar 4 quilos, e o masculino, onde o peso vai ser 7,2 quilos, ok? Para que nós possamos entender um pouco melhor como é, o que é, como funciona o arremesso de peso. O arremesso de peso, ele é uma modalidade esportiva olímpica, tá bom? Os atletas que competem nessa prova, eles devem arremessar uma bola de metal o mais longe possível, de modo que o vencedor ele é determinado pela maior distância alcançada do arremesso. Perfeito? E aí, conheçam na imagem o arremesso de peso, ok? Nessa aí, vão ter ali diversas técnicas para esse atleta realizar esse arremesso, mas a característica principal é o refinamento, a finalização deste arremesso. Bom, diversas provas podem ser praticadas com atletismo. Ele é considerado um esporte base. Isso porque traz aquelas movimentações fundamentais do ser humano. O correr, o saltar, o arremessar, o lançar. Aspectos que podem ser usados em diversas modalidades. E aí eu cito para vocês, como por exemplo, este último arremesso. Eu não que seja igual, mas em um jogo de handebol eu vou ter a habilidade de arremessar tal qual arremessaria esse peso, perfeito? Então as capacidades utilizadas no arremesso de peso se assemelham às capacidades utilizadas no arremesso da bola do handebol. Assim como a corrida, a potência, a resistência aplicada nas provas de corrida são também aplicadas em um jogo de futebol. Então eu posso, é por isso que ele é chamado de esporte base, porque as capacidades aprendidas, o repertório corporal desenvolvido nas provas de atletismo pode ser utilizado em diversas outras modalidades. Inclusive indica-se que os praticantes de atividade física escolham algumas dessas modalidades e comecem não focados em um esporte específico, mas comecem a trabalhar aos poucos ali a corrida, os saltos, os lançamentos, para daí escolherem uma modalidade específica para aprofundar o seu desenvolvimento, ok? Dito isso, o atletismo, como todas as atividades físicas, traz inúmeros benefícios que nós vamos conhecer na cartela agora. Ele é um dos esportes mais completos e acessíveis que existem, isso porque ele oferece aí uma ampla gama de benefícios físicos, também benefícios mentais e sociais. Isso porque ele é uma modalidade que engloba diversas atividades. E aí eu cito novamente as corridas, os saltos e lançamentos, tá bom? Ele também tem uma característica que as modalidades se adaptam às diferentes faixas etárias, né, às diferentes idades, aos níveis de condicionamento físico, isso porque ninguém precisa começar já no ápice, já você inicia a prática e vai avançando aos poucos. E também a gente pode dizer que
os objetivos pessoais, né? Você escolhe praticar não para competir, mas porque você quer desenvolver essas capacidades físicas, você quer ganhar os benefícios propostos aí pelo atletismo, que a gente vai já conhecer, ok? E não só isso, olha só, a prática regular do atletismo pode transformar vidas, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. E aí, vamos conhecer um pouco dos benefícios relacionados a essa prática do atletismo? Bom, eu começo citando o fortalecimento cardiovascular, tendo em vista que as provas de resistência, né, a atividade física que você vai estar realizando vão otimizar, vão aperfeiçoar esse sistema, o cardiovascular, que está relacionado ali ao coração, ao bombeamento do sangue, ao não entupimento das veias, né? Então, a gente vai ter inúmeros benefícios relacionados a esse sistema. Não só isso, a gente pode observar também um controle de peso. Isso porque é uma atividade física que vai necessitar de substratos energéticos, vai causar aí queima de gordura, né? Imagina aí que corrida não promove queima de gordura. Então, esse processo de queima de gordura proporcionado pela corrida vai trazer um controle do peso corporal. Além disso, quando você se propõe a executar as atividades que exigem força, por exemplo, você vai ter um fortalecimento muscular ocasionado por essas atividades de força, um pouco ali pelas atividades de resistência, ok? Se você, de repente, se dedica a ponto de ser um atleta profissional ou ainda amador, você vai perceber uma melhoria da sua coordenação motora, aspecto necessário para executar, para finalizar as movimentações das muitas provas existentes dentro do atletismo. Além desses benefícios físicos, eu cito para vocês os benefícios mentais e emocionais. Olha só, para reforçar, além dos ganhos físicos, o atletismo também impacta positivamente a saúde mental. Isso porque, como todas as atividades físicas, ele promove uma redução do estresse, né? Imagina você está sedentário, não está executando nenhuma atividade física, e aí começa a realizar caminhadas esporádicas, dessa caminhada entra ali nos clubes de corrida, começa a participar das corridas de rua, daqui a pouco quer competir como um atleta de maratona, enfim, todo esse processo vai trazer uma redução no estresse, dado aí diversos aspectos relacionados à secreção de hormônios, né? O hormônio da saciedade, do bem-estar, do prazer, que você tem quando pratica a atividade física e as atividades físicas relacionadas ao atletismo. A gente vai ter também uma melhora da autoestima. Isso porque quando você se propõe a vencer os desafios das provas e os desafios pessoais, isso melhora a sua autoestima. Quando você se propõe, né, a executar, eu quero melhorar a minha capacidade física, eu quero desenvolver ali, quase como um atleta de atletismo, você desenvolve disciplina, que é o último aspecto que cito aí para vocês. Você passa a ter um rigor nos treinos, não falta os treinos, cada treino é valioso e traz os seus benefícios e você passa a desenvolver aí essa disciplina. Esses são só alguns dos benefícios que eu cito para vocês, mas eu aproveito a oportunidade para convidar vocês a praticar alguma das modalidades propostas pelo atletismo, já que são inúmeras e tem inúmeros benefícios para a nossa vida. Bom, turmas, essas foram as provas que nós conhecemos do atletismo nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.